Boa noite. Com a troca da entrada do Julião, a gente tem o Caio Eduardo por dentro, né? Na posição que é que ele vem acostumado a jogar na base. E nós temos bastante velocidade com o Vinícius. A gente quer aproveitar o jogo pelos lados, né? Com o Vinícius. E quem sabe aí passar. Sabemos que é uma tarefa difícil. Internacional, time muito bem treinado, muito capacitado. Mas nós viemos para cá com a esperança assim, de fazer um bom jogo e reverter essa situação. Obrigado ao Diogo. Bruno? Obrigado, Matheus. Lembrando que o sorteio para o mando de campo na semifinal vai ser na segunda-feira. Então, independentemente de quem passar, a equipe vai ter que esperar ainda para saber se vai fazer o primeiro jogo em casa ou se vai fazer o jogo da volta em casa na semifinal da Copa do Brasil Sub-20. Nesse momento nós temos em andamento o Brasileirão Sub-17 e o Brasileirão Sub-20 ainda vai começar. Primeiro nós temos a Copa do Brasil Sub-20 e depois nós teremos ainda lá no Sub-17 a Copa do Brasil também. E que oportunidade para esses garotos, né, Bruno? Jogando aí no Beira-Rio, grande palco, né, um dos principais estádios do futebol brasileiro. Jogo transmitido aqui pelo Sport TV para todo o Brasil, até a arbitragem, eu diria, tá, Bruno? Daniel Nobre Bins está acostumado, o garotada assiste o time profissional, está sempre vendo ele aí na Série A do Campeonato Brasileiro. Respeitando agora um minuto de silêncio em homenagem às vítimas da Covid-19 no Brasil. Bola para o jogo, tem bola rolando no Beira-Rio para Internacional e Vasco, quartas de final da Copa do Brasil Sub-20 que você acompanha no Sport TV. Jogo de ida com vitória do Internacional, gol do Matheus Cadorini e o jogo da volta. O Vasco precisando vencer para levar pelo menos aos pênaltis, se for por um gol de diferença. O empate, qualquer vitória, dá ao Inter a classificação. Buscando já a primeira jogada aqui pelo lado esquerdo. Com o Vinícius Melo, cruzamento na área. Tentou o toque de cabeça o Igor, que aparecia dentro da área para finalizar. O Internacional ainda tem a posse. São os primeiros segundos, os primeiros movimentos no gigante da Beira-Rio. Como destacou o Conrado, legal que as equipes brasileiras têm usado seus estádios principais para os jogos da base também em algumas oportunidades. O cruzamento veio rasteiro. Saída tranquila do Fintelman. Primeira participação do goleiro do Vasco no jogo. O primeiro jogo foi no dia 14 de maio. Essa competição começou em março, com a primeira fase. E o primeiro jogo das quartas de final foi no dia 14. O Vasco, nesse intervalo, jogou pela Taça Guanabara Sub-20. Vem o Vasco agora. Chegando com o Vinícius, no bico da grande área, encara a marcação, passe na frente, tentou o Marlon Gomes. Sai do gol dessa vez o Antony para fazer a defesa. O Vasco buscava uma jogada aqui pelo lado direito, a troca de passes com o Vinícius e com o Marlon Gomes. Saída tranquila para o Antony. O Vasco pressiona já a saída com o Arthur. Bola sobra no meio com o Pedrinho, o jogo já está parado. Posse de bola do Vasco. Consegue manter a posse ainda no campo de ataque com menos de 2 minutos. Campanha do Vasco até agora, a gente falou das goleadas, né? 6-0 contra o Planaltina na primeira fase. E na segunda fase eliminou o São Raimundo de Roraima. Venceu o primeiro jogo 3-1 e o segundo por 4-2. Já o Inter começou de forma avassaladora, fazendo 8-0 em cima do Jaciobá de Alagoas. Depois eliminou o Tupi. Venceu o primeiro jogo por 4-1 e o segundo por 5-0. Movimentação lá na frente do Vinícius Melo esperando o passe. Espera também o passe o Pedrinho. A jogada do Inter não funcionou.
Lateral para o Vasco. Cobrança do JP Galvão. Movimentação do Arthur. Tentou o passe. Marcação firme do Inter. Tentativa do Pedrinho não deu certo. Quem vai ficar com essa bola? Fica com o Vasco lá atrás. Está jogando o Menezes. Ele para o Zé Vitor. Vai para o lançamento longo. Bom lançamento do Zé Vitor. Vem o Vasco já dentro da área. Sai do gol. Antony para fazer a defesa. Jogada em profundidade com o Marcos Dias. Que lançamento espetacular do Zé Vitor. E logo antes a gente comentava um momento truncado no meio. Quem é que vai ficar com essa bola? O Vasco consegue trabalhar com a sua primeira linha lá, os seus zagueiros. E o Zé Vitor consegue um lançamento espetacular. A gente está vendo o Andrei ali, número 5. O Andrei que entrou para a história do Vasco no século XXI, jogador mais jovem a atuar pelo profissional. Ele que é de 2004, até então essa marca era do Thales Magno. Jogador nascido em 2002, o Thales. E esse jogo foi agora no Campeonato Carioca. Bruno? Um dia histórico para o Andrei, que hoje é titular. Diga, Matheus. Você falou da experiência do Daniel Nobre Bins, né, a hora da partida de hoje, e ele já ficou ligado ali que o agasalho do técnico Diogo Siston era muito semelhante ao uniforme que o Vasco está usando na partida dessa noite, né? Então, ele já orientou o quarto árbitro ali, o Diogo teve que botar um colete amarelo para dar essa diferença, né? Não confundir também a arbitragem durante o jogo. É sempre importante. Essa visualização, então, pode atrapalhar muito. Mais uma falta, mais uma vez o jogo parado, agora em cima do Vitinho. E a gente está vendo agora o Diogo. Olha o colete amarelo aí. E agora o Fábio Matias. Que também está com o uniforme todo preto, né? Pode ser que atrapalhe também a roupa do Fábio. Oportunidade para o Internacional. Kleberson na cobrança. Bola viajando na área. Fintelman sai do gol. A bola volta. Vem chute de fora. Explode ali no João Félix. Estava no meio do caminho. Marcado o impedimento. Posicionado dentro da área o zagueiro do Internacional. Ele foi para a área para buscar o lance de cabeça. Veja só o posicionamento do João. O soco do Fintelman. Chute de fora do Igor. Na hora que a bola bate no João, ele está impedido. Isso porque apenas um jogador do Vasco estava mais adiantado do que ele. Ele estava à frente do goleiro. Impedimento marcado. É o Sport TV trazendo para você a Copa do Brasil Sub-20 nesse sábado especial. Final de semana de decisões nos estaduais pelo Brasil. Vai embora o Vasco. Partindo em velocidade o Arthur. Movimentação dentro da área do Marcos Dias esperando o passe, mas tem falta em cima do Arthur. E temos o primeiro cartão amarelo no jogo para o Thiago Barbosa, número 3 do Internacional. O zagueiro não perdeu viagem. O lance foi muito próximo também do assistente. O Arthur ganhava na velocidade, foi derrubado pelo Thiago. E o primeiro cartão no jogo é para o zagueiro do Inter. Muito rápido o Thiago, né, Bruno? Já deu para perceber, apesar do Marcos Dias estar jogando com a camisa 9, ele é ponta, né? Já fez assim essa função no primeiro jogo e hoje continua lá, aberto pelo lado esquerdo. O Arthur aí, camisa 11, que sofreu a falta, que geralmente joga pelo lado, ele que está ali mais centralizado, fazendo uma função de falso 9, se revezando com 10 Marcos Gomes, né? O Vinícius está pela direita e o Marcos Dias pela esquerda, sem centroavante, o Vasco da Gama. Braço levantado do Marlon Gomes. Jogada ensaiada. É o que indica o camisa 10. Arthur também fica por ali. Para a perna esquerda. Preocupação do Antony no gol. O Vasco com oportunidade de jogar a bola lá dentro. São quase 8 minutos da primeira etapa. Por enquanto 0 a 0 no Beira-Rio.
Marlon e Arthur. Arthur na bola. A bola vem fechada e baixa. Gazeta afasta agora. Inter tenta a ligação com seu ataque, buscando a velocidade do Kleberson. A bola fica com o Fintelman. Vai para o chutão. Se antecipou bem agora o Lucas Vital. Mas a bola fica com o Vasco ainda no campo de ataque. Andrei. Começando lá atrás com o Zé Vitor. Mas a bola chega no JP Galvão. Pressão na marcação funcionando com o João Félix. Por baixo afasta. E agora a disputa. Quem bateu por último essa bola? A arbitragem está dando bola para o Vasco. Movimentação do JP esperando o passe. Recuperação do Internacional. A bola chega no Pedrinho. Movimentação na área do Igor, também esperando o cruzamento. Tentou o voleio, já estava preparado para o voleio, Igor. Mas a marcação do Andrei chegou antes. Jogando o Vasco com o Zé Vitor. Acompanha um pouco de forma tímida o Vinícius Melo. Não faz uma pressão muito grande. E vem o Vasco. Bola nos pés do Arthur. Encara a marcação do João Félix. Marlon no meio. Vinícius saiu do gol. Vinícius! Pra fora! Chute pra fora com a perna direita do Vinícius. Veja só que passe do Marlon Gomes, encontrando o Vinícius. O Antony sai do gol, mas o Vinícius manda pra fora. Não houve, inclusive, desvio no Thiago Barbosa, não. E o Vasco desperdiçando a oportunidade com o Vinícius. Com menos de 10 minutos. Vamos ver a resposta do Internacional. Bola chega no Kleberson pelo lado direito. Põe na frente, a marcação acompanha. Por baixo afasta o Julião. Oportunidade de finalização para o Vinícius. Tudo isso com 10 minutos. O Inter tentando responder. Oportunidade para jogar essa bola dentro da área. Na direção do Vinícius Melo. São dois jogadores do Vasco na marcação. Pressão funciona. O Julião manda para frente. Lançamento do JP. Partindo em velocidade o Vinícius. Sai do gol o Antony de novo. Estava esperto o goleiro do Internacional. Chegou antes do Vinícius para afastar. Cobrança do JP. Vinícius. JP de novo. Mas a bola chega no meio, passando pelo Andrei. Zé Vitor. Toda a equipe do Vasco no campo de ataque. Só que na hora do lançamento, a jogada não funcionou do Zé Vitor. E o Inter ganha um lateral de graça. Grande jogada do Vasco, né, no gol perdido, né, pelo Vinícius, a gente pode dizer isso. Começando a jogada pela esquerda, tinha chamado a atenção como não tem um centroavante, né? O Arthur saiu como um falso 9, quem infiltrou ali na área como centroavante foi o camisa 10 e ele viu muito bem o Vinícius, que estava muito sozinho. Mas se você prestar atenção, na hora da finalização ele já estava apertado. Isso quer dizer que ele não dominou tão bem assim e demorou a decidir a hora da finalização. Acabou perdendo uma boa chance para o Vasco, que de qualquer forma trabalhou bem a bola. Passe do Pedrinho encontrando o Kleberson agora pelo lado direito, no bico da grande área. Passagem do Vinícius Tobias. Vem cruzamento. Pegou mal o Vinícius. Não houve desvio, apenas tiro de meta para o Fintelman. Enquanto a gente está vendo, ó, o passe do Marlon Gomes encontrando o Vinícius. Na saída do Antony, ele manda para fora. Na hora do domínio, a bola ficou muito perto. Ele teve que dar um outro toque para ajeitar, Bruno. Nesse replay ficou nítido isso, né? E aí ele perdeu tempo. A marcação chegou, a finalização teve que ser precipitada. Ele acabou mandando para fora. Se o domínio tivesse sido mais correto, né? Ele já conseguisse ajeitar para a perna direita, ele tinha batido mais rápido e pegado o goleiro saindo do gol. Um dos jogadores desse elenco sub-20 do Vasco que tem passagens por seleções de base. Além do Vinícius, o Caio Dantas, o Marlon Gomes, que fez o passe agora para o Vinícius, o Caio Eduardo e o Andrei também.
já destacamos aqui, fez história com a camisa do Vasco, estreando no profissional em 2021. Jogador de 17 anos. A gente falou aqui das decisões nos estaduais. Você sabe que com os estaduais é um olho na taça e outro no GE. Acompanhe os jogos em tempo real de onde estiver e tem um conteúdo personalizado do seu time. Baixe o app ou acesse ge.globo. Matheus trouxe a informação aqui no início da transmissão que o Inter está repetindo a escalação do jogo que venceu em São Januário. Naquela oportunidade, alguns jogadores entraram, caso do Carlos Eduardo, do Cadorini, que fez o gol, Matheus Dias, Estevão, Luca, todos eles entraram naquela vitória por 1-0. Participa da jogada do Igor, volta com o Vinícius Tobias, recomeça lá atrás o Inter. Chega nos pés do João Félix. Levanta a cabeça, faz a ligação. Bom passo do João, encontrando o Kleberson lá na frente. Vamos ver se vai chegar. Marcação firme atrapalhando a vida dele. Agora tem falta. Saída de bola, Bruno, o Inter usa 3 jogadores, né? Os seus 2 zagueiros, Bruno? E recua o camisa 5, né? O Lucas Vital, que tá ele com a bola entre os zagueiros para fazer a saída de bola. E nisso usa o pé esquerdo, desse aí o João Félix, que já acertou 2 bolas longas, né? Nessa última acabou não dominando ali o Kleberson, mas o passe foi muito bom. Tá se destacando aí no começo o João Félix nessa saída de bola que o Inter faz, pintou amarelo. Cartão amarelo para JP Galvão, número 2 do Vasco. A falta em cima do Caseta, que é o lateral do Internacional hoje no lado esquerdo. Informação com ele, Matheus Trindade. Você falou de algumas opções do banco do Inter, né, que entraram na partida contra o Vasco lá no Rio de Janeiro. Tem uma novidade que não estava no Rio, que é o garoto Juan Cuesta, de apenas 19 anos. Ele é colombiano, pertence ao Independiente de Medellín da Colômbia, contrato de empréstimo até metade do ano que vem. Teve 27 jogos na equipe colombiana na temporada passada, Bruno. E cada vez mais comum, né, Matheus e Conrado, jogadores sul-americanos vindo ainda na base. Vamos ver o lançamento na área, tentativa do toque de cabeça lá dentro, vem chute pro gol! Gol! Thiago Barbosa no Beira-Rio. E um lindo gol de zagueiro. Primeiro a tentativa no toque de cabeça do Vinícius Melo, que estava na área esperando o cruzamento. Veja que o Vinícius tenta. Bola chega a bater no Menezes, que tentava afastar. Mas depois, com extrema categoria na finalização e frieza também do Thiago Barbosa, o Internacional faz 1-0 no primeiro tempo. E nesse momento, Conrado está ampliando a vantagem que já havia conquistado no primeiro jogo em São Januário. Que tapa do Thiago Barbosa, hein? Com o pé esquerdo, botou lá na bochecha da rede, uma bola difícil, né? Sobrou ali no meio da bagunça, acabou levando um pouquinho de azar o Vasco, né? Subiu ali para brigar de cabeça. Nos 2 jogadores, né, tanto o Inter quanto o Vasco, que sobrou ali, né, mas numa posição difícil para finalizar, para dar inveja a muito atacante essa finalização do zagueirão Thiago Barbosa. E o Vasco tenta responder, uma jogada pelo lado esquerdo, a pressão funcionou do Vinícius Tobias. O Internacional nesse momento tem 2 gols de vantagem, somando os resultados, venceu no Rio por 1-0.
Era o Vitinho quem descia por aqui no lado esquerdo. O impedimento já está marcado. Bruno? Diga, Matheus. Primeiro gol do Thiago Barbosa nessa Copa do Brasil Sub-20 e o 19º gol do Internacional em 5 partidas. Dá uma média de quase 4 gols por jogo do Inter na competição. Impressionante, só o Vinícius Melo tem 5. Vamos ver o Vasco agora. Passe na frente na direção do Arthur. Saiu do gol Antony. Arthur! Antony defendeu! O Vasco ainda tenta. Marlon briga por ela. 2 jogadores do Internacional fazem a pressão. Além do João Félix, está sentindo, o Cazeta também estava ali na marcação do Marlon Gomes. É o Vasco respondendo. Conrado, veja só a saída do Antony, a defesa do goleiro do Internacional na finalização do Arthur. Mais um gol perdido do Vasco, né? Grande chance ali pro Arthur. Ele tentou ali pelo lado esquerdo do goleiro, que fechou bem com a perna, né? Dava até para cavar essa bola aí, Bruno. Marlon na cobrança, bola viajando. Mais uma vez afastado na primeira trave. A bola chega agora no Marlon Gomes. Tem espaço, camisa 10. Mais um cruzamento lá dentro. Toque de cabeça. Gol do Vasco. Brilha a estrela de Andrei no Beira-Rio. A resposta vem logo depois. Agora há pouco, no lance do Arthur, mas o gol veio em jogada de bola aérea. O cruzamento lá dentro do Marlon. E o Andrei subiu mais do que todo mundo. Conrado testou para o gol. E o Vasco empata em Porto Alegre. Que testada bonita do Andrei. O Andrei, que a gente já falou aqui, né? O Matheus Trindade chamou a atenção. Nasceu em 2004, tá? Não é 94 não, Bruno. É 2004. Impressionante, tamo velho, hein? Ou seja, ele tem idade para jogar na categoria Sub-17. Tá aí com a camisa 5, tomando conta do meio-campo do Vasco da Gama e empatando esse jogo. Bela cabeçada. Que início de jogo, tudo isso com menos de 20 minutos. É jogo decisivo no Sport TV. Vamos ver o trabalho do Vinícius agora, encarando a marcação do Cazeta. Bola afastada pelo lateral do Internacional. Ficou cobrando ali um Vascaína. Cobrança do JP Galvão. A atenção dele era o Arthur. Consegue o domínio, Vitinho. Lançamento para ninguém. O Vinícius estava bem atrás, facilitando o trabalho do Zé Vitor. Está jogando com o Fintelman. Bruno? Diga, Matheus. Segundo pau do Vasco no século 21, na partida contra o Volta Redonda pelo Campeonato Carioca. Tinha apenas 17 anos, né? E estreou, ele que está no Vasco desde os 6 anos de idade. Muito guri, né? Como a gente fala por aqui. Impressionante, Matheus. A gente tinha comentado sobre o Thales Magno, que tinha essa marca, nascida em 2002. E antes do Thales, o Paulinho. Está no futebol europeu. O Paulinho estreou no Vasco, ele do ano 2000, mais velho do que os dois, e naquela oportunidade da estreia dele no profissional, era o jogador mais jovem do século a vestir a camisa do Vasco. Tá sentindo, hoje jogando como lateral, né, Conrado? Mas também joga como zagueiro, Julião. É, exatamente, tá? Como disse aí o técnico Diogo Siston antes de começar, né? Voltou para o meio ali o camisa 8, o Caio Eduardo, que estava jogando ali improvisado. Então o Julião está tendo essa chance, né? Na lateral esquerda, ele que também pode jogar como zagueiro. O Vasco, que no profissional tem o Ricardo Graça e também tem o nesse time sub-20. Torcedor do Vasco que está assistindo, com certeza está sempre esperançoso quando assiste a base do time, porque sabe que está sempre revelando bons jogadores e sendo utilizados no profissional. A gente pode falar do Felipe Coutinho, você acabou de mencionar o Paulinho, na seleção Douglas Luiz está sempre sendo convocado, isso só recentemente, né? Se for voltar lá atrás, Romário, Edmundo, enfim, são vários craques realmente que o Vasco costuma revelar. Já já a gente fala os do Inter também, que não fica atrás não.
Celeiro de ases, o Internacional, com muito sucesso, não só no masculino, na base, mas no feminino também, né, Conrado? O trabalho de base do Internacional é muito relevante. Vasco busca o lançamento na direção do Arthur. Sai do gol tranquilo agora o Antony. O Matheus trouxe a informação do segundo gol do Andrei, né? E a artilharia do Vasco na competição é do Arthur com 4. Está jogando o Inter. Está jogando com o João Félix. A bola chega no Vitinho. Marcação aperta do Marlon Gomes, voltando para ajudar. E o Vinícius também apoiando. Cazeta tentou o passe de primeira. Acabou se atrapalhando, mas permanece com a posse. Passe atrás muito ruim. Vai embora o Arthur. Passa bem na jogada pelo João Félix. Buscou o passe lá no meio. A intenção dele era a jogada com o Caio Eduardo. E o Arthur discutiu ali com o Vinícius. Vinícius pediu o passe que o Arthur, depois do belo... Lateral cobrado pelo JP. Marlon Gomes. Já esperava dentro da área o Marcos Dias. Bola é do Vasco. Tá aí o Diogo. Como treinador na base do Vasco. Cobrança do Marlon. Bola viajando na área, afastada de novo na primeira trave. A gente viu ali na outra câmera. Atenção do Antony no gol. O olhar atento do goleiro do Inter. Passe na frente do Pedrinho, bom passe. Encontrou o Kleberson. Encarando a marcação do Julião. Ainda o Kleberson dentro da área, levou para o meio, buscou o passe. A intenção dele era o Vitinho. Vai embora o Vasco com o JP, passou pelo Cazeta. Vai embora o lateral, ele tem o Arthur posicionado mais à frente. Movimentação também do Caio Eduardo, esperando o passe no meio. Lá do outro lado, Marcos Dias. Marlon Gomes. Passe forte demais. A intenção dele era o Marcos Dias. Passamos dos 25 agora do primeiro tempo. O Cartola FC está épico esse ano, hein? Tem o banco de reservas, tem mais tempo para escalar. E quem for pró, ainda tem mais ligas e mais prêmios também. Acesse cartolafc.com.br e vire pró agora. Começando o Brasileirão, monte seu time no Cartola. Vinícius Melo. Voltou para fazer o pivô. Está jogando Internacional. Pedrinho. Bola passa lá atrás pelo Thiago Barbosa, o autor do Internacional. De novo Pedrinho. No meio com o Vinícius. Foge da marcação, camisa 9. Vai embora o artilheiro, Vinícius Melo. Pro gol! Pra fora! Caprichou o Vinícius Melo. Buscou colocar com muito carinho, veja só como ele arranca. Tinha a opção de passe do Pedrinho. Preferiu arriscar dali mesmo com a perna esquerda, Conrado, e a bola foi para fora. O Vinícius Melo é um camisa 9 para a gente ficar de olho mesmo para o futuro, Bruno. A facilidade que ele tem para jogar de costas, e não só fazer o pivô, né? Tem muito centroavante que joga de costas e consegue, né, fazer aquela parede e devolver para o meio campista, mas para ele fazer o giro é muito grande. Foi o que aconteceu nessa jogada. Depois tentou a chapada, né? Tentou o golaço, acabou errando, mas essa facilidade de jogar de costas, fazer o giro, receber na frente também, o Vinícius Melo realmente é um talento que o Internacional tem ali, e é o centroavante, né, que muita gente reclama no futebol brasileiro, que tá faltando, claro, ele ainda tá na base, no sub-20, mas é um jogador pra gente ficar de olho.
forma como ele finalizou essa bola também chama atenção, né? Muitos ali tentariam o peito do pé, uma pancada até de bico, talvez mais forte. E ele coloca uma chapa ainda de fora. Usaria essa forma, essa técnica para bater na bola. Mas dessa vez não, o Vinícius foi do meio da rua. Possível cartão amarelo, lembrando que temos um cartão para cada lado. O Thiago Barbosa já levou, camisa número 3 do Internacional. Esse lance foi com o Lucas Vital e o JP Galvão. O ano todo, você sabe muito bem. Aproveite a promoção imperdível do plano anual e confira o melhor do mundo da luta. Com eventos ao vivo e mais conteúdos exclusivos. Assine já! Arthur. Marcação por baixo, está sentindo o Arthur. Mais uma disputa dele com o João Félix. O lance foi muito próximo do assistente, que normalmente, nesse tipo de jogada, né, Conrado, pode até auxiliar o árbitro numa decisão de cartão amarelo, enfim, não é o caso. A arbitragem marcou a infração. Aliás, a arbitragem marcou somente o lateral. Já viu ali o JP Galvão preparado para fazer a cobrança. Vinícius buscou o passe mais à frente na direção do Arthur. Está jogando Internacional nos pés do Lucas Vital. Caseta afasta. Sobrando lá atrás com o Menezes. Está jogando o capitão do Vasco. O passe não foi legal. Sorte dele que sobrou nos pés do JP. E vem Caio Eduardo. Movimentação do Marcos Dias pelo lado esquerdo. Ele preferiu o Marlon dentro da área. Marlon Gomes para o gol. A bola explode na marcação. Insiste o Vasco. Tenta o Vinícius e o Caio também. Pede o pênalti o Caio Eduardo. A arbitragem não marca. Marca apenas o tiro de meta para o Inter. Fica reclamando muito o Caio Eduardo. Mais uma ótima jogada do Vasco, mas na hora da finalização, olha só, enfiada de bola pelo meio, protegeu bem, mas aí demorou, né, a decidir a hora de chutar com a perna esquerda o camisa 10 Marlon Gomes e perdeu a oportunidade. E aí essa jogada é para o Siston chegar, puxar a orelha ali do Caio Eduardo, joga muito, tem jogo decisivo, tem gol decisivo já na história da base do Vasco. Mas tem que parar de se jogar, né? Essa mania do jogador brasileiro. Continua na jogada, estava com a bola dentro da área, um lance perigoso. Ele simplesmente decidiu se jogar, pode até ter tomado um toque, mas claramente ele decidiu desistir da jogada para cavar uma falta. Não é só o Caio Eduardo que faz isso no futebol brasileiro, pelo amor de Deus, a gente vê no profissional, né? Isso toda hora. Isso faz parte da nossa cultura de futebol, é algo que a gente tem que melhorar. E claro, desde a base aí seria o ideal. O Caio Eduardo acabou desistindo dessa jogada, mas tomara que ele melhore para chegar no profissional querendo jogar bola. A gente sabe que com o aumento das transmissões, né, Conrado? Com os campeonatos com chancela de CBF, o resultado na base passou a ter um peso maior, uma importância maior. Mas o principal a gente sabe ainda o que é: formar jogadores. Isso é o mais importante. Claro, sempre vai ser assim. Todos os técnicos falam isso e eles estão corretos na minha visão. Claro, você quer formar sendo campeão. Ser campeão, né, de jogar jogos decisivos faz parte também da formação de um jogador. JP Galvão levanta a cabeça, prepara o cruzamento, vem bola alta na área, sai do gol Antony. Soberano para ficar com ela. O goleiro do Internacional. Tá jogando com o Thiago Barbosa. O passe do Kleberson não foi bom. E o Vasco tem a bola de novo. Iniciando o trabalho lá atrás o Menezes. JP. Acompanhado na marcação pelo Vitinho. Zé Vitor, mas um bom passe dele. Bola volta no Zé. O Inter não pressiona tanto a primeira linha do Vasco, dá liberdade aos zagueiros de pensarem o jogo. Vinícius. JP. Começando com o Menezes. Zé Vitor.
Bola chega no Julião. Arthur, Caio Eduardo, foge da marcação, clareia, encontra o Marlon Gomes, vem o Vasco no meio, passou por todo mundo, vem chute pro gol, pra fora! Marcos Dias perdeu. Jogada funcionou de novo pelo lado direito com o Marlon Gomes, cruzamento por baixo, passou pelo Vinícius e a finalização do Marcos Dias pra fora, Conrado. Mais uma, né? Quarta jogada que o Vasco não apenas tem uma grande chance, né? Porque às vezes acaba acontecendo um erro do Inter, não. Jogadas criadas, com bola no chão. Camisa 8, Caio Eduardo, né? Que eu tinha criticado só naquele momento, né? Que ele acabou caindo, mas é um grande jogador. Fez uma jogadaça, abriu aqui na direita por Marlon Gomes, que também consciente, né? Botou por baixo ali, rasteiro, acabou perdendo o Marcos Dias. Tá fazendo uma excelente partida o Vasco, né? No ponto de vista tático e até técnico, tirando a parte ali da finalização. Olha só, o aberto, ele tentou chapar, acabou pegando errado na bola. Finalização de chapa na bola. Tava bem verdade, com pouco ângulo, mas finalização não foi da maneira como ele gostaria. O Marcos Dias certamente vai lamentar muito essa oportunidade perdida. Resultado de empate ainda classifica o Internacional. Bom sempre lembrar. Primeiro jogo com vitória do Inter por 1-0. Vitinho no cruzamento. Bola alta dentro da área. Passou pelo Vinícius Melo. Não tem como chegar na corrida o Caio Eduardo. E o Inter recomeça. Recomeçando com o João Félix. Thiago Barbosa. No meio com o Igor. O Vasco também não faz uma pressão tão grande. Mas claramente o Conrado pode falar melhor já sobre isso. A primeira linha de passe do Internacional não sobe tanto como a primeira linha do Vasco nas saídas. A gente viu agora há pouco, em algumas oportunidades, o Vasco com todos os seus jogadores no campo de ataque. Vamos ver esse lance do Cazeta. Movimentação do Kleberson esperando o cruzamento. Bola na área. Passou também pelo Pedrinho. Tenta chegar o Igor. Pressiona. Tenta também o Caio Eduardo. Vem chute para o gol de longe. Jogo parado, está sentindo o Andrei. Sobre a saída de bola, Bruno, claramente são duas formas que eu gosto muito de fazer jogo de base no Brasil, Bruno, que os nossos técnicos de base estão muito preparados. A gente vê formas claras, fica nítido. Você vê o time jogando, você sabe como joga, como faz a saída de bola, como chega na frente. O Internacional espera, né? Prefere esperar no seu próprio campo, ali na linha do meio campo mesmo. Já o Inter, né, quando sai, usa a saída de 3 e o Vasco claramente é nítido. A próxima vez dá pra gente observar. Espera a bola chegar nos zagueiros do lado. 5, o volante vem pelo meio, quando ele está com a bola não pressiona. Quando chega nesses zagueiros do lado, aí o Vasco claramente pressiona esses zagueiros para eles não voltarem, nem no goleiro, nem no camisa 5. Prefere dar o espaço para o zagueiro seguir com a bola para frente, mas não quer esse passe recuando no camisa 5, atrapalhando essa saída de bola, claramente treinado e pedido pelo Diego Siston, e está dando certo até aqui. O Vasco vai para mais um ataque agora. Passe do Vinícius, faz a bola chegar no JP, movimentação do Marlon esperando o cruzamento, a finalização do Arthur vai para fora. Toda a pinta de que o cruzamento vinha para o Marlon Gomes, que já estava até mais dentro da área do que o Arthur, mas a finalização foi do camisa 11. Quartas de final da Copa do Brasil Sub-20, você acompanhando no Sport TV mais uma competição de base. Competição importante no Brasil, Vasco atual campeão. É também o atual campeão estadual do Rio no Sub-20. Já iniciou a trajetória da Taça Guanabara de 2021 na categoria, estreando com vitória sobre o Boa Vista por 6-0. Busca, portanto, um bicampeonato Vasco na Copa do Brasil Sub-20. Nesse momento, precisa de mais um gol para levar aos pênaltis. O empate é do Inter. JP. Lançamento na direção do Marlon Gomes.
Bem, agora o Lucas Vital. O Vasco tem um lateral. Cobrança do JP. Marlon Gomes não consegue chegar. Tiro de meta para o Antony. Com quase 38, Conrado. Tivemos os 20 primeiros minutos bem movimentados. As oportunidades continuam enquanto a gente está vendo os gols. Ó. Thiago Barbosa fez o primeiro do Internacional. E depois o gol do Andrei. Ótimo jogo, né? Acho que o Vasco tá melhor, criou as principais chances, mas acabou perdendo muitos gols. Mas está muito bem, né? Para quem está precisando do resultado, jogando fora de casa. Olha lá que eu chamei a atenção. Olha como ele prefere marcar o passe de trás, deixa aberto, né? O espaço na frente para o zagueiro subir, né? Tá evitando só que o 5 pegue muito na bola com espaço. Olha só como marca por trás ali o camisa 8, o Caio Eduardo. O Vasco está fazendo isso o tempo todo e está atrapalhando muito a saída de bola do Internacional. Tá deixando livre os zagueiros para sair e tentando anular ali o camisa 5, Lucas Vital. E o Vinícius Melo ficou caído lá do outro lado. Tá caído lá o número 9. Agora vai ter que parar o jogo. Arbitragem do Daniel Nobre Bins. Aí o lance, ó. E o Vinícius sentindo até agora. Está jogando o Inter. Bruno? Diga, Matheus. Você citou, né, a estreia do Vasco no Campeonato Carioca e foi importante para o Vinícius, né, dando esse reforço ao Vasco do time sub-20, já que ele teve uma fratura no nariz no final do mês de março, estava em recuperação, agora vai ganhando mais uma vez ritmo de jogo, rodagem e por isso é o titular também no jogo dessa noite, está usando aquela máscara ainda por conta dessa fratura no nariz no final do mês de março. Outros jogadores do Vasco também ainda no DM, jogadores que estão até em processo final de transição. Caso do Elias Ovelar, atacante, do Saulo, que é lateral direito. O Roger está retornando às atividades após uma lesão no pé. O Diego Fernandes passou por cirurgia no pé direito. Então, essa equipe do Vasco ainda pode ser mais reforçada no Sub-20 durante a temporada. Vamos ver o Vinícius. JP. Cobrando uma falta ali na disputa com o Vitinho. Mais uma vez, que a gente já havia reforçado, né? Essa obediência tática do Vitinho que acaba acompanhando as descidas do JP. Acaba sendo um auxílio ali também ao Caseta, que já faz uma pressão natural por ser um lateral, né, Conrado? E muito por causa desse aí, né? A gente tá vendo a máscara que o Matheus Trindade citou do Vinícius. É um jogador que já tem experiência até grande, né, no profissional. Tá hoje ali caindo pelo lado direito. Acho que até por isso o Vitinho, né, camisa 11, que é muito habilidoso, tem muita velocidade, bota na frente. Hoje ele não conseguiu fazer isso, mas concordo com você, né? Porque ele tá muito preocupado aqui com esse lado direito do Vasco, que tá forte. Inclusive, o gol saiu por ali com o cruzamento do Marlon Gomes. E como a gente vê ali na movimentação de ataque do Internacional, Vinícius Melo, número 9, permanece em campo, tá tudo certo com ele. Agora há pouco estava sentindo o artilheiro do Internacional. Participa mais uma vez da jogada. Vai embora o Vasco agora com o Marlon Gomes. Tem a movimentação do Vinícius pelo lado direito. Arthur centralizado. Vem cruzamento para o Marcos Dias. Sai do gol mais uma vez o Antony. Pedrinho. Caseta. Vai trocando passes o Internacional. Primeiro tempo no Beira-Rio. Por enquanto o Inter se classificando com empate. Quem passar vai enfrentar o Coritiba, que mais cedo eliminou o Atlético Mineiro. Passe do Lucas Vital. Pedrinho. Lá na frente com o Vinícius Melo. Encara a marcação, aí é dobrada. Vida bem mais difícil para o atacante. Acabou cometendo uma falta, inclusive, no Menezes. Do outro lado da chave, o Avaí se classificou após empate hoje contra o Palmeiras.
venceu o primeiro jogo, empatou o segundo, se classificou, espera Botafogo ou Floresta. Aliás, o convite para você. Amanhã, os canais Sport TV vão te mostrar o duelo entre Botafogo e Floresta, 10h30 da manhã no Sport TV 3. O Botafogo tem vantagem, venceu o primeiro jogo. Quem passar vai enfrentar o Avaí do outro lado da chave na outra semifinal. Passe do Zé. Tentou o Marlon Gomes. Ainda o Marlon dentro da área. Vem o camisa 10. A pressão chegou. E chegou com o Thiago Barbosa. Escanteio para o Vasco. Importante demais essa cobertura do Thiago. Marlon Gomes na cobrança. Braço levantado do camisa 10. Em uma jogada aérea saiu o gol do Vasco. Mais uma afastada na primeira trave. A bola fica viva dentro da área. Lateral para o Vasco. Quase 44, já os acréscimos do primeiro tempo no Beira-Rio. Pedindo mais agilidade ao Gandula agora. O Daniel Nobre Bins, árbitro do jogo. Fez o gesto ali também, Bruno, para ele repor a bola rolando por baixo, que é como manda o manual, né? Como eles são instruídos a fazer. Ele mandou a bola meio quicando com o JP, que reclamou com o Gandula. Então o Daniel Nobre Bins foi lá dar uma dura no Gandulinho. E tá aí o Fábio Matias, comandante do Internacional, por enquanto, levando a sua equipe com esse resultado à semifinal da Copa do Brasil Sub-20. Tinha falado sobre algumas revelações do Vasco, né? Falar sobre o Inter, o time profissional, né? Hoje tem o Dourado, que é muito importante, o Heitor, que sempre joga, Zé Gabriel, Praxedes, Caio Vidal, o Tyson, que voltou, foi revelado também no Inter, né? Então também é um time que usa muita base. Tem outros jogadores também que estão lá, mas só para citar alguns que constantemente têm jogado e sido importantes no time titular. Celeiro de asas também, sempre abastecendo o futebol profissional. Andrei. Formação com o Matheus Trindade. Vamos ver o Inter com o Pedrinho. Vai botar essa bola no chão, hein? Vitinho buscou o lance de efeito. Descolou pelo menos o lateral. Caseta na cobrança. Os instantes finais do primeiro tempo no Beira-Rio. Caseta. Cruzamento. Bola alta. Sai do gol Fintelman. Disputa o Vinícius. Tenta chegar também o Marlon Gomes. Recuperação do Internacional com o Lucas Vital. Pedrinho no passe atrás, encontrando Caseta. De novo a bola volta no Pedrinho. Aí é 10 contra 10. Depois errou o passe o Pedrinho. Melhor pro Menezes. Estava esperto o zagueiro. Consegue encontrar o Arthur. O Arthur encontra o Vinícius. E o Menezes vai lá pra área, ó. Movimentação do Caio Eduardo. Marcado pelo Thiago Barbosa. Vitinho chega na cobertura, o passe chega no Vinícius. Arthur, lá dentro, vem o Vasco. Vinícius é opção mais atrás, buscou o cruzamento, bola baixa. Afastada dessa vez pelo Vinícius Tobias. O Vasco queria o escanteio, mas a arbitragem não quis saber. Termina o primeiro tempo no Beira-Rio. Apitou o Daniel Nobre Bins para desespero dos jogadores do Vasco no banco de reservas, que cobravam o escanteio. Reclamando demais. Enquanto a gente vai aproveitar para rever os gols desse primeiro tempo. Primeiro o Thiago Barbosa e depois o Andrei cabeceando para empatar o jogo. Por enquanto, a classificação do Internacional, que venceu o primeiro jogo por 1-0. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai falar das decisões dos estaduais pelo Brasil. Claro que teremos também os melhores momentos da primeira etapa. Mas antes, faltando 20 dias, a partir de 11 de junho, todos os jogos ao vivo no Sport TV da Eurocopa que vem aí. Voltamos já. Sport TV, somos todos campeões.
O impacto do coronavírus no esporte. A Eurocopa foi adiada para o ano que vem. As principais ligas nacionais estão paradas. Uma situação que não tem sentido realmente jogar. This is for the people. E depois de um ano em que o futebol foi um mero coadjuvante da história, a Europa entra em campo para recomeçar. A Euro precisou se adaptar. As sedes mudaram. Os estádios não vão estar cheios como antes. Mas o principal é a mensagem de superação que só a união consegue levar para dentro da sua casa. A espera acabou. Os craques do futebol mundial estarão em campo defendendo suas nações em cada dividida e em busca da conquista desse título histórico. Os dias de Euro estão voltando. E os astros da Eurocopa você assiste no Sport TV. São anos de trabalho que passam em segundos. A vitória é a consequência de fazer do sonho um momento eterno. Nessa espera, tantos obstáculos. Unidos no esforço, podemos mais uma vez ir além. No maior evento esportivo do mundo, o encontro dos sonhos despertará o melhor de nós. Em julho, no Sport TV. Estamos de volta no Sport TV com a Copa do Brasil Sub-20, 16 graus na fria noite gaúcha. O Beira-Rio recebendo o Internacional e Vasco, quartas de final da Copa do Brasil Sub-20. Primeiro jogo, o Inter venceu por 1-0 em São Januário e nesse momento 1-1 em Porto Alegre. Com esse resultado, o Inter está se classificando para enfrentar o Coritiba. Meu parceiro Conrado Santana está aqui contando essa história junto comigo. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre as decisões dos estaduais, inclusive já começando pelo Campeonato Paulista. José Renato Ambrósio traz as informações do clássico que amanhã você vai acompanhar no Sport TV entre São Paulo e Palmeiras, segundo jogo da decisão. Fala, Zé. Falta pouco para a gente conhecer quem será o próximo campeão paulista e quando os dois melhores times do campeonato se encontram, valendo um troféu. A expectativa é de um grande jogo. O estádio Morumbi é o palco da decisão desse domingo entre São Paulo e Palmeiras. São Paulo tentando quebrar um jejum que já dura 8 anos desse reencontro com o Palmeiras, que já aconteceu em 1992. Há 29 anos, o lado do São Paulino levou a melhor, mas dessa vez tem pela frente um adversário que vem num grande momento. É a quinta final do técnico Abel Ferreira, comandando a equipe do Palmeiras e com força máxima. O Palmeiras tem todos os jogadores à disposição. No São Paulo, desfalques do Benítez e do Daniel Alves que não se recuperaram e a expectativa de quem deve entrar nessas vagas. Luciano pode voltar e tentar ajudar também o tricolor a quebrar já um jejum de 2 partidas seguidas sem balançar as redes. Aqui no Morumbi, o aproveitamento são paulino é muito alto. 10 jogos, 8 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E o Palmeiras vem para cá para tentar incomodar e defender o seu troféu de campeão. Atenção para o convite, a bola rola às 4 da tarde desse domingo. Narração do Everaldo Marques, comentários do Maurício Noriega e do Ricardinho. É a final do Paulistão e vocês estão convidados para acompanhar com a gente aqui no Sport TV. Valeu, Zé Renato. Tomara que a gente tenha um jogo bem melhor do que o primeiro, né, Conrado? Eu ia falar exatamente isso, Bruno. Tem que ter guardado o futebol aí para o segundo jogo, que realmente ficou muito abaixo. Acho que os times se respeitaram muito. As duas equipes entraram com 3 zagueiros. Isso não quer dizer que o time é defensivo, mas eu acho que teve muito respeito ali, pouco futebol. São Paulo perde muito sem Benítez e Daniel Alves. Conrado, ele está com a gente na transmissão, mas o cara é muito bem informado, né? E o Matheus Trindade agora vai trazer informações sobre o Grenal, amanhã também decidindo o Campeonato Gaúcho. Fala, Matheus. Que acontece amanhã na Arena para decidir esse campeão gaúcho da temporada de 2021. O primeiro jogo aqui no estádio Beira-Rio teve vitória do Grêmio de virada
por 2-1. O segundo jogo acontecendo amanhã às 4 horas da tarde na Arena do Grêmio. O tricolor tem a vantagem do empate por ter vencido esse jogo de ida. Qualquer empate garante o título do Gauchão. Se o Inter vencer por 1 gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis. Se vencer por 2 gols ou mais, aí garante o título no tempo normal. O Grêmio, que tenta o 4º título consecutivo do Campeonato Gaúcho, já o Internacional tenta quebrar essa hegemonia e vencer o Gauchão depois de 5 anos. A última vez foi em 2016. E é um jogo especial também para os dois treinadores, né? O Thiago Nunes e o Miguel Ángel Ramírez, que tentam o primeiro título deles no comando de Grêmio e Internacional, respectivamente. Então, são elementos importantes aí para esse clássico Grenal 4-3-2 para decidir o campeão gaúcho dessa temporada, né, Bruno? É isso, Matheus. E trabalhos recentes, Conrados, que podem ser coroados amanhã. Exatamente. Jogaço, né? O primeiro jogo eu já acho que foi muito bom. O Grêmio, com o Thiago Nunes, está aí emendando uma vitória em cima da outra e ainda anunciou o Douglas Costa, né? Ainda não vai jogar essa final, mas está aí formando o seu elenco para o resto da temporada. O Inter trouxe o Tyson e agora foi a vez do Grêmio trazer o Douglas Costa, um cara que já jogou muita bola na Europa, com certeza deve jogar aqui também. Depois do intervalo, o Conrado vai falar sobre os melhores momentos do nosso jogo. Por enquanto, um para o Internacional, um para o Vasco. Vale vaga na semifinal da Copa do Brasil Sub-20. A gente volta já já. Sport TV, somos todos campeões. Maio é um mês de fortes emoções no Premier. Os campeonatos estaduais chegaram em suas retas finais e só um time de cada estado pode bater no peito e gritar: o campeão sou eu! E ainda, o maior campeonato do Brasil está de volta. É o Brasileirão, que já começa com confrontos de peso. Assine em premier.globo ou consulte sua operadora. Vai que é sua, Magno. A temporada tá começando e eu tô animado. Já assinei o Premier para acompanhar tudo. Sempre dá jogo. Eu hoje sou comentarista, mas eu sinto saudade de aparecer no Premier Era em Campo, Magnão. Você era vida louca, Caião? Eu já tive o meu tempo, por isso que por tudo que eu vivi no futebol, eu acho que não é loucura assinar o plano anual. Abre o link do cafezinho. Concorda com isso, Alex Escobar? É isso, meu irmão. O negócio de plano anual você paga mais barato. Tem os jogos exclusivos, parte do dinheiro você ajuda o seu clube e o que sobrar você compra um cafezinho, meu irmão. Então toca o sambinha aí que eu tô até com cabelo. Caioba, abre o jogo. Quem não assinar o Premier anual é o quê? Eu sei que essa é uma propaganda de família, mas quem não assinar o pacote anual é um grande de um bananão. Que isso, Caio Ribeiro, que violência, meu irmão. Tomar um cafezinho pra relaxar, hein? É hora de assinar. Acesse aí premier.globo e garanta o seu futebol o ano inteiro. Essa é Raíssa Leal, esperança de medalha do Brasil no skate. Para chegar à Olimpíada em julho, ela viralizou aos 7 anos como fadinha. Aos 11 foi vice-campeã mundial. Agora, aos 13, Raíssa pode voar ao lugar mais alto de Tóquio. Estava estacionando meu automóvel quando outro automóvel veio e pá! Atingiu o retrovisor. Automaticamente eu disse: ei, não frequentou a autoescola, não? Foi ato acidental. Autoriza agora o repare seu automóvel. E assim, fomos até a Autoglass. Melhorou até minha autoestima. Autoglass é o nome certo. Alto nível de qualidade na troca de para-brisa, farol, lanternas e retrovisores. Autoglass é o nome certo. Não se envolve, Autoglass é o nome certo. Futebol 2021. Apoio Sporting Bet, quer valer? Faz um Sporting Bet aí. Petrobras Grid é gasolina aditivada completa. E crédito imobiliário Bradesco. Taxa a partir de 3,95% ao ano. Estamos de volta no Sport TV com a Copa do Brasil Sub-20. Imagens do gigante da Beira-Rio, 16 graus em Porto Alegre. Quartas de final da Copa do Brasil Sub-20 que você acompanha
no Sport TV. Por enquanto, 1 para o Internacional, 1 para o Vasco. Conrado Santana, daqui a pouquinho os melhores momentos dessa primeira etapa, que foi muito movimentada. O Inter fez 1-0, depois o Vasco empatou com o Andrei. Já os gols e os melhores momentos do primeiro tempo. Mas a gente falou dos estaduais antes do intervalo, falamos do Paulista e do Gaúcho, jogos que vão ser amanhã. E mais cedo tivemos a decisão do Campeonato Mineiro, com o título para o Atlético. A gente tem algumas imagens do empate em 0-0. O primeiro jogo também foi 0-0. Nada de gols na decisão do Mineiro. E o Galo campeão com muita reclamação no fim do jogo, Conrado. Eu vejo mais como esse 0-0 aí, mais como mérito do time do América Mineiro, que é um time de Série A, né? Mas acabou de subir, a gente sabe, tem muito menos investimento do que o Atlético Mineiro. A gente está vendo aí que o Rodolfo acabou perdendo o pênalti, né? Carimbou o travessão e isso fez diferença na partida. Mas eu vejo mais como mérito mesmo do time do Lisca, que consegue igualar um jogo com o Atlético Mineiro, 2 partidas, né? Aí numa final, acabou o título ficando com o Galo, tem grande investimento, ainda tem que melhorar sob o comando do Tite, mas eu prefiro ficar com esse mérito mesmo do América Mineiro, do Lisca. E a gente traz agora os melhores momentos, antes dos melhores momentos, a festa do Galo aqui, ó. Momento do troféu erguido em Belo Horizonte. Com o mascote lá, fogos de artifício, para mais um título do Atlético Mineiro no Campeonato Estadual. Agora sim, os melhores momentos do nosso jogo. Por enquanto, 1 para o Internacional, 1 para o Vasco. A análise é dele, Conrado Santana. Fala, Conrado. Um jogo muito bom do Vasco da Gama, né? Que veio para essa partida atrás do resultado, né? Perdeu em casa, mas foi para frente, né? A gente vê logo aí no começo, o Arthur estava com falso 9, entrada ali do Marlon Gomes e o Vinícius que acabou perdendo. A gente vê que ele precisou de 3 toques para finalizar, com 2 seria. Foi lá com a perna esquerda, pegou essa sobra, deu um belo tapa, mas aí o Vasco, mesmo estando 2 gols atrás, continuou atacando, né? A gente vai ver que além de fazer o gol, perdeu as principais chances do primeiro tempo. Acho que o Vasco, que decidiu entrar sem centroavante na partida, né? A gente está vendo agora o Arthur, que é um ponta e hoje está jogando ali mais centralizado, fazendo vezes ali de falso 9, perdendo um gol. E aí, pelo lado direito aqui, estava bem aberto o Marlon Gomes, conseguiu fazer esse cruzamento na cabeça do Andrei, que testou bonito, né? Botou lá no cantinho. Então, um primeiro tempo muito interessante. Eu acho que o Inter precisa melhorar, principalmente a saída de bola. O Vasco está marcando muito bem ali, conseguindo complicar, né, essa saída do Colorado e está criando chances, principalmente aqui pelo esse lado direito. A gente vai ver agora quem perdeu foi o Marcos Dias. Então, espera um jogo melhor ainda na segunda etapa, que a gente lembra, né, Bruno? É decisão, vale vaga na semifinal. Sem dúvida. E o Inter vai mudar, hein? O Inter, nesse momento, tem um resultado a seu favor. O empate é do Internacional, que venceu o primeiro jogo. Mas a gente está vendo aqui já a movimentação do Murilo, né, Matheus? Daqui a pouquinho teremos a primeira mudança. Não sei se o Vasco também está preparando alguma mudança para esse intervalo, Matheus. É isso, Bruno. O Murilo já está pronto ali, o camisa 16, até subiu antes que todos os outros companheiros, né, na beira do gramado. Quem vai sair é o Igor, camisa 8, né? O Murilo é volante, camisa 16, saiu o Igor também, volante, camisa 8. Pelo que eu observei aqui, Bruno, o Vasco volta com a mesma formação, mesmo time que terminou a primeira etapa. Mantém a equipe, portanto, o Diogo Siston, treinador do Vasco, e o Fábio Matias, que comando Internacional, faz essa mudança, a entrada do Murilo no lugar do Igor. Não tivemos nenhuma substituição no primeiro tempo, portanto essa é a primeira no jogo. Lembrando que na base as equipes têm a opção de uma substituição a mais do que na comparação com o futebol profissional. São 6 substituições, desde que você pare o jogo 3 vezes, o intervalo não conta. Então essa mudança do Internacional permite ainda ao Inter fazer 5 mudanças, parando 3 vezes no segundo tempo, já que o intervalo não conta como parada. Daqui a pouquinho o Conrado vai falar melhor sobre as intenções do Fábio Matias com essa alteração, mudando o seu time no intervalo. Vamos embora para o jogo, vamos para o segundo tempo. Por enquanto, 1 para o Internacional, 1 para o Vasco. Você acompanhando no Sport TV a Copa do Brasil Sub-20. Vale vaga na semifinal para enfrentar o Coritiba. Recuperação do Marcos Dias. Vem o Vasco, buscou o passe no meio. Ele queria o Arthur. Bola bate por último no jogador do Internacional. É escanteio. O Vasco já tem o seu primeiro ataque com poucos segundos no segundo tempo. O Vasco precisa de gol. Pelo menos um para levar aos pênaltis. Concentração do Arthur.
Movimentação dentro da área. Mais uma bola que vem fechada na primeira trave. Tenta a reposição mais rápida o Antony, encontrando o Murilo na sua primeira participação. Dele para o Pedrinho. Pedrinho buscou a jogada no lado esquerdo com o Vitinho. Encara a marcação do JP. Afasta o Zé Vitor dentro da área. Pedrinho não consegue o domínio. Recuperação do Vasco com o Caio Eduardo. Bola volta nos pés do JP. Recomeça o Vasco. Do outro lado da chave, o Avaí se classificou eliminando o Palmeiras. E espera Botafogo ou Floresta. E se enfrentam amanhã, 10h30, transmissão do Sport TV 3, para você curtir no seu início de domingo. Lateral cobrado pelo Vinícius Tobias, que fez a jogada no gol em São Januário. Gol do Cadorini. Vem Vasco, buscando o segundo dentro da área. Vinícius, ainda ele. A pressão veio na cobertura do Thiago Barbosa. De novo auxiliando o Caseta, que estava na marcação dentro da área. O Vinícius teve a oportunidade com 2 minutos. O Vasco tem mais um escanteio. Não confiou na canhota, né? Que bola enfiada pelo Caio Eduardo, camisa 8 do Vasco. Por trás da defesa, encontrando a infiltração ali do Vinícius. Faltou chutar com a esquerda. Cobrança do Arthur, mais aberta dessa vez na segunda trave. Cabeçada do Lucas Vital. O Vasco insiste com o Marlon Gomes. Pressão do Inter funciona, que vai embora. Vai embora com Vinícius Melo. Linda jogada do camisa 9. Vai embora o Inter pelo lado direito. Cleberson se movimenta. Conseguiu o passe no meio. Pedrinho dominou. Vinícius, bom passe. Vitinho dentro da área. Vitinho! Pra fora! Que lance no Beira-Rio! Bola de pé em pé. Troca de passes funcionou do Internacional. Vitinho teve a oportunidade de finalizar dentro da área e perdeu, Conrado. Que jogadaça, né? O Vinícius, centroavante, que começou lá no próprio campo de defesa, né? Passou por 2, abriu essa jogada e ainda foi garçom lá no final, de pé em pé, né? De primeira, veio o Pedrinho, depois o Vinícius Melo também de primeira. Finalização acabou indo para fora. Excelente contra-ataque aí do Inter, melhorando, né? Na segunda etapa já teve sua primeira grande chance no primeiro. Fez o gol, né? Ali numa bola parada, mas não finalizou tantas vezes assim. Mais uma oportunidade no início do segundo tempo, agora para o Internacional. Sobre a substituição, Bruno, para melhorar um pouquinho essa saída de bola, que o Inter teve um pouco de dificuldade. O Igor não apareceu muito. Vamos ver se o Murilo se livra mais da marcação e se torna uma opção de passe, né? Foi o que o Igor não fez. Opa, olha a canetinha aí do zagueiro. Opa, sempre bom, hein? Lance de efeito de categoria a gente gosta. Embora agora o Cleberson. Deixando o Caio Eduardo no chão. Consegue o passe com o Murilo. Perdeu a bola. Recuperação do Vasco. Arthur no meio com o Vinícius dentro da área. Vinícius pegou mal. Defesa do Antony. Bola veio na direção do goleiro. O Vinícius teve de novo a possibilidade de finalizar dentro da área. Agora desequilibrado. Deu um toque nela. Ela lentamente foi na direção do Antony. Mas o Murilo entrou para melhorar a saída de bola, acabou errando e tentando um driblinho, né? Puxando de um pé, tentando a letra com o outro, perdeu. E aí esse Arthur que tá com a bola, excelente enfiada de bola, Vinícius perdeu mais um. Vamos ver o Arthur. Passe lá dentro com o Vinícius. Marcação aperta com o Thiago Barbosa. Recuperação do Inter, sai jogando o Lucas Vital. Passe ruim. O Vasco tem a bola de novo. Buscando a linha de fundo com o JP. Tentava o cruzamento, a bola bate por último no Caseta. E é escanteio para o Vasco. Estamos nos 5 minutos e o jogo não para. Ó, categoria do João Félix. O zagueiro não completou, Bruno. Não entra no caderninho, mas foi bonita a jogada. A intenção foi boa, a cobertura que foi melhor ainda. Tem que completar, verdade. Estou com o Conrado Santana nos comentários, o Matheus Trindade na reportagem do Sport TV. Bola viajando na área, afasta o João Félix. Tenta o domínio, o Vinícius.
Bom passe lá dentro na direção do Arthur. Apenas acompanhou o Antony fechando a porta. Tiro de meta para o Internacional. Passe do Arthur, veja só como ele encontra o Vinícius, mas na hora do toque, já desequilibrado, a bola vem lentamente na direção do Antony. Oi, Matheus. O Conrado citou, né, a saída errada do Murilo no lance anterior, e quem não gostou nada disso foi o Fábio Matias. Sobrou até pro copo d'água ali, ele jogou com força o copo no chão, cruzou os braços e olhou pro banco de reservas, conversando com o seu auxiliar. Não tá gostando dessa postura do Inter na saída de bola, principalmente, e no lance anterior com o Murilo. É uma frustração, sem dúvida, pro treinador, né? Porque ele coloca o jogador pensando numa coisa. E na primeira oportunidade acaba fazendo o contrário, então é desesperador. Foi exatamente esse drible que ele acabou de fazer agora, que ele acertou, que ele tentou da outra vez na saída de bola e acabou errando, né? Aquela pisadinha, trazendo de um pé para o outro, agora deu certo, mas estava lá no campo de ataque, né? Da outra vez estava muito perto do próprio gol, por sorte não tomou o segundo. Vamos ver o Vitinho agora pelo lado esquerdo. Bola volta nos pés do Pedrinho. Trabalha o camisa 10, cruzamento na área para ninguém. O Vinícius estava bem atrás. E aí facilitou o trabalho do Fintelman. Pela jogada do Marcos Dias. Vai levando para o meio, acompanhado na marcação do Vinícius Tobias. Bola chega no Vinícius do Vasco, agora número 7. Cruzamento por baixo, afasta o Caseta. Tira de lá também o Murilo. Lançamento do Pedrinho. Manda no meio da confusão, ele quer o Vinícius Melo lá na frente. E agora tem falta do Vinícius Melo. Matheus agora há pouco falava sobre o Fábio Matias. Fábio que era o treinador já na conquista da Copinha de 2020. Não tivemos a Copinha, a Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2021 por conta da pandemia. E antes da pandemia começar em março aqui no Brasil de 2020, nós tivemos a edição da Copa São Paulo que o Internacional conquistou e o Fábio Matias já era o treinador. Está jogando o Menezes. Vitinho. Bola desviada, mais uma bola que passa longe do Vinícius Melo, que acaba sendo sempre a intenção deles. A movimentação do camisa 9 lá dentro. Como o Inter tem essa dificuldade na saída de bola, né? Acaba fazendo falta gente para chegar perto lá no centroavante, né? Porque aí os meios têm que voltar, os pontas também. E aí quando essa bola chega lá no Vinícius, geralmente está sendo esticada, né? E ele está muito distante dos outros jogadores. Quando a saída de bola é mais de pé em pé, o time vai avançando junto, em bloco, né? Aí esse time chega junto do seu centroavante. O Vinícius está tendo uma noite difícil, né? Porque está jogando muito sozinho. Marlon Gomes. Se movimenta o Vinícius, acompanhado pelo João Félix. Escanteio para o Vasco. Mais um no segundo tempo. O Vasco precisando de um gol. 1-1 não interessa ao Vasco. Arthur dentro da área, na linha de fundo. Pressão do Vinícius Tobias. Mais um escanteio. Veja a movimentação do Marcos Dias aqui na sobra, ó. Como ele fica livre de marcação, o Pedrinho tá longe dele, que o Pedrinho tá acompanhando o Vinícius. Tem liberdade o Marcos Dias, tem ninguém no Internacional marcando. Bola viajando na área, nas mãos do Antony. Chegamos aos 10 minutos da segunda etapa. Mais uma vez o Inter procurando ali na saída de bola o Murilo, que entrou para isso, como informou o Conrado. O passe ruim agora foi do Lucas Vital. Recuperação do Vasco, a bola chega no Vinícius na entrada da área, buscou o passe lá dentro, ele queria o Caio Eduardo. Não chega no camisa 8.
Vinícius Melo não passa pela marcação do Menezes. Vai embora o zagueiro, buscava o Caio. A bola sobra com o Vinícius, dentro da área, Arthur tenta clarear. E a bola não chega no Marcos Dias. Tem pressa o Inter. Passe ruim do Lucas Vital. Mais um desperdício de posse do Inter. Marca muito bem o Vasco, os principais jogadores ali do meio campo responsáveis para fazer essa saída, né? E ataca com muita gente quando rouba. Marcos Dias. Julião. Fica com ela o lateral. Bola explode na marcação do Vinícius Tobias. Caio Eduardo. Volta com o Andrei. O autor do gol do Vasco recomeça com Menezes. JP. Movimentação do Vinícius. Encara a marcação do Cazeta. Ele vai embora. Pedrinho. Bom passe. Bola sobrou com o Vinícius Melo. Vai embora o Internacional. Com seu artilheiro dentro da área. Vinícius defendeu o Fintelman. Vinícius de novo. Pra fora. Desperdiça duas oportunidades o Vinícius Melo dentro da área. Acabou se atrapalhando o Zé Vitor. O Vinícius colocou na frente, o Fintelman saiu do gol, fez a defesa, ela voltou nos pés do Vinícius Melo, que mandou para fora Conrado. E o Internacional desperdiçando uma grande oportunidade para ficar muito mais tranquilo em relação à classificação. Que defesaça do Fintelman, limpando a barra do seu companheiro ali de zaga, né? O Zé Vitor falhou feio e deixou o Vinícius Melo entrar cara a cara, né? Acabou perdendo um gol, mas já estava pressionado. Tentou aquela chapa, né, no cantinho ali pela direita do goleiro, mas foi muito bem o Fintelman, número 1 do Vasco. Daqui a pouquinho o Matheus vai confirmar. Deu para perceber a movimentação no banco do Inter. Pelo menos 3 jogadores já conversando com o Fábio. Daqui a pouquinho teremos muito provavelmente um pacotão no Internacional, que já mudou no intervalo com a entrada do Murilo. Vinícius Tobias. Conseguiu o passe no meio agora com o Lucas Vital. Recuperação do Vasco que vai embora com o Vinícius. Bom passe lá na frente, Menezes, saiu o goleiro, Antony. Fecha a porta o goleiro do Internacional. Menezes aparecendo como elemento surpresa dentro da área. Agora vai ter que voltar o zagueirão. Bola nos pés do Kleberson. Lançamento buscando o Vitinho. Menezes voltando ainda para sua posição. Vinícius Melo dentro da área esperando o passe. Bola chega no Vinícius, sobrou. Pedrinho dentro da área, explode na marcação e vai para fora. Explodiu no Julião enquanto o Menezes ainda voltava. Escanteio para o Inter. Você foi cirúrgico aí, Bruno. Chamou muito bem a atenção. Que o Menezes foi e não voltou, né? Teve espaço aqui. Quase saiu cara a cara o Pedrinho, né? Bela roladinha ali de futsal, mas na hora da finalização foi travado. E a gente falava agora há pouco, né, Matheus? Vem pacotão no Internacional. 3 mudanças. O pacotão é grande, viu, Bruno? Primeiro, a entrada do Matheus Dias, camisa 13. Quem sai é o Pedrinho, número 10, a primeira troca. O Juan Cuesta também está entrando, camisa 18, para a saída do Kleberson, número 7. E a última troca do Tauan Lara, camisa 23, para a saída do Vitinho, camisa 11. São as 3 trocas aí no Internacional em atacado, Bruno. Obrigado, Matheus. Daqui a pouquinho tem mudança no Vasco também. Já já a primeira mudança, já vê a movimentação do Caio Dantas ali. Quase 15 minutos agora, oportunidade para o Internacional, bola fechada, Cazeta tentou de cabeça. 3 mudanças ao mesmo tempo na equipe do Fábio Matias. Daqui a pouquinho com calma o Conrado vai poder falar, né? 3 mudanças, observando a movimentação da equipe ainda nesses primeiros minutos. Essa mudança vem com um pouco menos de 15. Já já o Conrado vai falar sobre as intenções do Fábio, que tem esse resultado a seu favor. Nesse momento, o Vasco precisa marcar. Recuperação do Inter. Vai embora em contra-ataque. Já dentro da área, Juan Cuesta. Gol! Do Inter! E vai ter estrela assim no Beira-Rio. Acabou de entrar o Juan Cuesta.
O abraço no Saci, o abraço no mascote do Internacional. O sorriso no rosto do Juan Cuesta. Praticamente no primeiro minuto em que estava em campo. A do Vasco e na saída do Fintelman. Juan Cuesta faz 2-1 para o Internacional. Amplia a vantagem no jogo e também no agregado, Conrado. O Juan Cuesta fez o que os jogadores do Vasco estavam com dificuldade de fazer o jogo inteiro, né? Sair na cara do gol e definir, né? O colombiano saiu na cara, fingiu o tapa do lado, virou o pé, deu no outro rasteirinho, sem chance para o Fintelman, numa jogada bem construída, em velocidade, né? O Vasco deu mole ali na marcação, belo pivô do Vinícius Melo, que perdeu um gol agora há pouco, mas agora ele fez muito bem o pivô de dois jogadores que acabaram de entrar, né? O 13, o Matheus Dias entrou e deu assistência para o 18, o Juan Cuesta, colombiano, colocar lá no fundo. Impressionante, os jogadores acabaram de entrar, olha só a força do trabalho do Fábio, né? Entendeu a necessidade, fez a mudança, Conrado, nem deu de perguntar qual era a intenção dele, e os dois jogadores que entraram, foram 3 mudanças, 2 deles participando diretamente do gol. Ele trocou seus jogadores de lado, né, que não apareceram tão bem. A gente falou do Vitinho, que é bom jogador, apareceu pouco. Do outro lado, o Kleberson também. E aí já deu resultado, né? Quem entrou no lugar do Vitinho na esquerda foi o Tauan Lara, que joga de lateral esquerdo, também tem idade sub-17. Mas dá pra ver que ele tá jogando na linha da frente, né? Jogando ali, o Caseta continua de lateral e o Tauan mais à frente. Vamos ver o Vinícius, o Vasco precisa responder. Volta a precisar de 2 gols nesse momento para levar a decisão aos pênaltis. Se o Vasco fizer o 3-2, teremos penalidades, o gol fora não é critério. Vamos ver o trabalho do Caio Eduardo, levando para o meio. Trabalho o Andrei. O Vasco ainda não fez alteração, daqui a pouquinho a gente viu a movimentação do Caio Dantas. Saber se o Caio vai entrar mesmo ou se, com o gol do Internacional, o Diogo vai mudar a sua alteração, planejamento de alteração que ele tinha ali com o Caio Dantas. Diga, Matheus. Foi durante a comemoração dos jogadores do Inter, aí o Vasco aproveitou para fazer a modificação. Entrou o Caio Dantas, camisa 16, que você já tinha notado, para a saída do Marlon Gomes, 10, a troca na equipe do Vasco. Obrigado, Matheus. Trazendo a informação, portanto, o Caio Dantas entrou durante a comemoração. O Caio com a 16. E o Marlon Gomes saindo com a número 10. Caseta. Caseta de novo de cabeça. Cabeçada também do Andrei. Domina o Vinícius, são 2 jogadores na marcação, a pressão do Matheus Dias. Lateral para o Vasco. Nesse momento o Internacional vai se classificando com o resultado para enfrentar o Coritiba na semifinal da Copa do Brasil Sub-20. Vai nesse momento eliminando uma das equipes mais fortes da competição e atual campeã. Mas o Vasco tem tempo para buscar os seus gols. Vamos ver o trabalho do Arthur, encontrando o Vinícius lá na frente. Dentro da área, o Marcos Dias esperando o cruzamento. O Arthur perde a bola. Mais uma falta. Bruno. Matheus. Ó o Miguel Ángel aí, ó. Só para confirmar, né? O Juan Cuesta, o primeiro gol dele na Copa do Brasil. Matheus, quando você falava o que eu ia citar gol, também, o né, Miguel Bruno, Ángel apareceu na imagem do Sport TV. Diga. Mesmo com o Grenal amanhã, né? Ele está acompanhando essa garotada aí da equipe Sub-20. É de praxe dele acompanhar os jogos do Sub-17, do Sub-20 também. Está acompanhando nessa noite aqui no estádio Beira-Rio. O Juan Cuesta, né? O colombiano que a gente destacou no primeiro tempo, veio do Independiente Medellín por empréstimo até metade do ano que vem. É o primeiro gol dele na Copa do Brasil Sub-20. E o homem está lá na arquibancada, Conrado. Está observando os jovens jogadores do Internacional, treinador da equipe principal do Inter. Ele veio para isso também, né? Sempre disse isso, que quer trabalhar com a base, fez esse trabalho. Vamos lá, já o completo. Vê o trabalho do Vinícius Melo
Tem opção do Cazeta já dentro da área. Esperando também o cruzamento Juan Cuesta. Trabalha o Vinícius ainda. Marcação do Menezes em cima dele. E a bola é do Vasco. Para completar, Bruno, ele veio para isso também, né? O espanhol Ramírez está aí observando, sabe da importância da categoria de base. Eu acho que os times em geral no Brasil estão acordando para isso. Claro, a base sempre foi importante, todo mundo sabe disso, mas eu acho que ela é... Ui, que bola perigosa cruzada ali. Já pensou? Mas os times brasileiros estão vendo que é um investimento muito grande. Você deixa de gastar a partir do momento que você forma um jogador já na sua categoria de base, sem você precisar ir no mercado para trazer um jogador que muitas vezes você contrata com a expectativa salário, principalmente, de nota 8 e o jogador vem, joga nota 5, nota 6. Melhor você apostar num jogador da categoria de base que é mais barato. Vamos ver o Cazeta, vem o Internacional, cruzamento na direção do Vinícius Melo. Que isso? Que isso, gente? Gol! Um apagão geral na defesa do Vasco. Que atrapalhada foi essa envolvendo o Julião e também o goleiro Fintelman. Cruzamento na área. O braço do Julião, a bola toca no braço dele e vai na direção do gol. E o Fintelman não consegue afastar. Foi encaixar essa bola, se atrapalhou todo o goleiro do Vasco. Uma atrapalhada geral. Que lance esquisito no Beira-Rio. O Internacional amplia a vantagem no gol mais estranho do campeonato, Conrado Santana. Rapaz, que narração, Bruno. Foi exatamente o que eu fiquei imaginando. Que é isso que tá acontecendo, né? Já tinha sido o braço, né? Foi muito mal pra bola o Julião, né? Errou totalmente o tempo da bola e deu de braço. Provavelmente seria pênalti. Não sei se o bandeirinha tava de olho pra ajudar o juiz, mas aí falha feia do Fintelman, que já tinha ido muito bem. Não prestou atenção, né? Ele já estava pensando provavelmente na reposição. Enfim, foi mal no gesto mesmo técnico para encaixar a bola e acabou. É frango, né? Tem que chamar de frango. Acontece nas melhores famílias, Fintelman. É bom que ainda está na base do que no profissional aconteça menos. O Zé Vitor leva cartão amarelo, camisa 4 do Vasco. Que situação para o Diogo Siston agora. Vai pensar em mais alterações. A equipe dele está perdendo por 3-1. O Vasco precisa virar o jogo. O Vasco precisa do 4-3 para levar aos pênaltis. Logo depois do 2-1 do Internacional, essa atrapalhada do Julião com o Fintelman. E o Inter amplia, faz 3-1 no Beira-Rio. Que lance esquisito. É imagem para rodar as redes sociais. Que coisa, hein? Por isso que o futebol, não por causa desse lance, né, Bruno, mas o futebol é tão apaixonante que se você pegar o primeiro tempo, o Vasco podia ter feito 3, podia ter feito até 4 no primeiro tempo, só que não conseguiu concluir, né? Não foi eficaz ali na frente, não foi eficiente. E aí agora tá 3-1 pro Internacional, que não fez um jogo tão bom assim, né, no primeiro tempo, mas veio diferente para a segunda etapa e tá aproveitando a sua chance. Agora ainda contou com essa infelicidade ali do sistema defensivo do Vasco, que culminou com a falha do goleiro Fintelman. Mudança agora no Vasco. Matheus, 2, aliás. 2 trocas, viu, Bruno? A primeira, a entrada do Djalma, lateral esquerdo, camisa 14. Quem sai é o Julião, número 6. E a outra troca, o Marlon Santos, o meia, camisa 17, entra para a saída do Caio Eduardo, número 8, as 2 trocas no Vasco. Obrigado, Matheus. Saindo o Julião, saindo o Caio, entrando Djalma e Marlon Santos. Vamos ver o Inter. Querendo o 4 agora. Juan Cuesta. Buscava o cruzamento na área, o Vinícius esperava lá dentro. Bola do Internacional. Tá aí o Fintelman. A infelicidade do goleiro do Vasco tentando encaixar a bola. Depois da surpresa também, que a bola bate na mão do seu companheiro, né? O goleiro já não espera, ele vai para a iniciativa de encaixar e acaba errando também. Foi uma bola que veio muito perto da trave também, né? Ele tinha que tomar cuidado para não bater ali na trave e ao mesmo tempo fazer a defesa, acabou se desconcentrando. Não conseguiu a jogada do Vinícius Melo.
Vasco tenta sair jogando, desafogar um pouco mais. Os jogadores do Inter estão ali pressionando, mesmo com o resultado nesse momento de 3-1, enquanto a gente está vendo primeiro o gol do Cuesta, a movimentação lá na arquibancada do Miguel Ramírez, e depois a atrapalhada dos jogadores do Vasco com o Julião e com o Fintelman, e o Inter fazendo 3-1. Andrei vai embora. Buscava o passe à frente. Derrubado o Arthur. E o Vasco Conrado mudando com as entradas do Marlon Santos e do Djalma. Na lateral tentar ganhar um jogador um pouco mais ofensivo, né? E o Caio Eduardo, camisa 8, estava jogando muito bem, né? Fez várias boas enfiadas de bola ali pelo meio. Mas aí entra sem de novo o Marlon Santos, que já foi titular dessa equipe. Meia, vai tentar fazer o milagre aí junto com o time do Vasco. Concentração do Arthur, o Vasco precisando de uma reação espetacular no segundo tempo para buscar os pênaltis. Bola viajando lá dentro. De primeira, tentou o Andrei. Afasta o João Félix. Quase 27 agora. O Vasco buscando reação. Bola viajando na área. Antony sai do gol. Soco na bola. Movimentação lá dentro do Zé Vitor esperando o cruzamento. Bola ainda do Vasco. Esse movimento, o Marlon Santos como opção. Recebe o camisa 17. Entrou agora há pouco. Já depois do terceiro gol do Internacional. E o Caio Dantas com a bola. Caio, que já havia entrado na comemoração do segundo gol, já estava em campo quando o Inter fez o terceiro. Caio Dantas, que tem gol na competição, tem um gol na Copa do Brasil Sub-20. O Vasco precisa muito de gol agora. Precisa de pelo menos 3. Quase 28 minutos. Caio na cobrança. A bola não ganhou tanta altura, facilitando o trabalho do Tauan Lara, que afastou. Mais um escanteio para o Vasco. A arbitragem está mandando voltar. Todo mundo lá dentro. Menezes na segunda trave esperando o cruzamento. Zé Vitor também lá, os dois zagueiros. Caio na cobrança, bola fechada. Afasta o Caseta. Tenta partir no contra-ataque o Internacional, tenta sair com velocidade buscando o quarto gol. Caseta se apresenta como opção de passe. O Tauan busca a jogada com o Cuesta. Dentro da área, sai do gol, Fintelman. Ficou até indeciso se ou não na bola, demorou um pouquinho o Fintelman. E o Inter tem o escanteio. Veja só, quando ele faz o abafa, a bola toca nele por último. Escanteio para o Internacional. Mais uma oportunidade para o Inter. A preocupação do Fintelman no gol. Quase 30 minutos. Bola viajando fechada. Tenta a chegada lá do outro lado, Matheus Dias. Mais um escanteio. Não tem pressa para fazer a cobrança o Juan Cuesta. O autor do segundo gol do Internacional, o Andrei, pede atenção aos seus companheiros. O Andrei já com a experiência de ter atuado pelo profissional, como outros jogadores dessa equipe sub-20 do Vasco. Movimentação na área do Fintelman. Bola aberta dessa vez. Vinícius tentou de cabeça, não vale mais nada. Cada falta é de ataque. Impresso o Vasco, que está jogando com o Djalma. Zé Vitor. Veja que o Cuesta tenta incomodar um pouquinho. De forma tímida, é bem verdade. Os zagueiros do Vasco nessa saída de bola.
Menezes. Um passe com o Vinícius. De primeira conseguiu o passe, mas a jogada não funcionou. Atrás estava esperto o João Félix. Gazeta. De novo João. Chutão para frente buscando o Juan Cuesta. Foi bem o Menezes agora. Zé Vitor. Vai para mais um lançamento. Buscando o Marcos Dias. Sai do gol Antony para fazer a defesa. Com os estaduais, você sabe, é um olho na taça e outro no GE. Acompanhe os jogos em tempo real, de onde estiver. E tem um conteúdo personalizado do seu time. Baixe o app ou acesse ge.globo. Jogadores do Vasco tentam pressionar, principalmente o Marlon Santos. Fica toda a ansiedade também nesse momento pela necessidade que o Vasco tem de fazer pelo menos 3 gols. Preciso muita concentração, muito sangue frio nesse momento para buscar uma reação. Um pouco mais de 15 minutos ainda. Vamos ver o Vinícius Tobias. Buscou a linha de fundo, vem cruzamento na área, passa por todo mundo, consegue afastar o JP. Cabeçada do Gazeta. Bola de novo com o Inter. O Tauan Lara recomeça com o João Félix. Murilo, bem na jogada. Lucas Vital. Bola chega no Vinícius Tobias. Tem liberdade o lateral, pensa o jogo, volta com o Murilo. Não tem pressa o Internacional, vai trabalhando lá atrás. Lucas Vital, é o capitão do Inter, pressionado agora pelo Arthur. Pressiona também o Marcos Dias. E valeu a pressão, bola do Vasco. Reclamando ali o Lucas Vital, tá sentindo o capitão. Teremos um atendimento ao jogador do Inter. Depois do terceiro gol, o Vasco fez as alterações, Conrado, mas até agora o placar é o mesmo. Como você disse, né? Quando os dois times sabem, né, que um deles tem que marcar 3 gols, né, dificulta muito mais, né? O lado psicológico, até para conseguir o primeiro, dificulta muito. Os jogadores começam a precipitar a jogada, sabe que é um caminho muito longo. E agora o Inter com a vantagem, né, tá mais tranquilo, até psicologicamente, para segurar, tocar a bola de um lado para o outro. A gente viu o Murilo que entrou fazendo isso bem ali no meio campo, né? O Ramírez, que está assistindo o jogo, deve ter até gostado da boa jogada do 16 do Murilo. Olha aí, ó, cabisbaixo, né, os jogadores no banco do Vasco. Já mais uma mudança no Internacional, a gente já vê aí se movimentando. O Gustavo já vai entrar, Matheus. É isso, tá pronto para entrar o Gustavo ali, o meia, camisa 19. A gente já confirma, mas a alteração é essa que já esperava, né? O jogador do Inter saindo na maca por ali, né? O camisa 5, Lucas Vital, ele que vai sair para a entrada do Gustavo, camisa 19. Aproveitando essa parada, Bruno, um destaque também para o Juan Cuesta. A verdade é o primeiro jogo dele com a camisa do Internacional nessa noite, nessa Copa do Brasil Sub-20 contra o Vasco. Por isso, no primeiro gol, ele que está inscrito também pelo time principal na Libertadores da América. É o jogador 50 do Inter nessa inscrição da Libertadores da América 2021. Como a gente lembrou aqui, vai ter estrela sim, né? Lá no Beira-Rio, que é impressionante. Primeira vez que ele toca na bola, praticamente no seu primeiro jogo pelo Internacional. Faz um gol tão importante, naquele momento 1-1. Ele faz o segundo gol. Naquele momento, qualquer gol do Vasco levava a decisão para os pênaltis. Ele aí, né, Bruno? Mostrou muita calma na finalização. Como você disse, acabou de entrar, né? Tá estreando. Saiu na cara do goleiro, bateu com muita categoria, só tirando e já fez o gol. Depois disso até pegou um pouco da bola, né? Mas é pela situação do jogo, o Inter tá na frente, tá aí só esperando atrás para sair na calma, sair na boa pro ataque. Nesse momento o Internacional vai conquistando a classificação para enfrentar o Coritiba. 35 do segundo tempo, o Vasco tenta, Arthur na cobrança. Quem vai ficar com essa bola? Cabeçada do Vinícius Melo, que acabou ajudando mais uma vez a defesa. Só que é faro de atacante, né, Conrado? Ele ajuda já correndo para pegar ele mesmo a bola. Depois acabou caído.
Tá sentindo o Vinícius Melo, artilheiro do Inter, na competição. Esse é o lance, ó. Disputa também que envolveu o Caio Dantas. Quando ele subiu de cabeça ali, acabou um cotovelo pegando no abdômen dele. Olha ali, o Caio Dantas foi tentar subir de cabeça, não foi na maldade, né? Mas como estava por baixo e veio pulando ali o Vinícius Melo, o cotovelo acabou acertando ali na boca do estômago. Deve estar sem ar, vai levantar os braços dele para ver se recupera um pouquinho do ar o Vinícius Melo. Esse é o lance, mais uma vez. Ó. Também tinha ali atrás a disputa do Gustavo, que acabou de entrar. Mas o cotovelo do Caio Dantas acaba batendo ali na altura do estômago do Vinícius Melo. Tá sentindo bastante o camisa 9. Parece que tá tudo certo com ele. Bora, 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 é o Premier com o melhor do Brasileirão. Para não perder a maior cobertura da competição, já sabe, né? Com o Premier da Jogo, assine agora em premier.globo. E o Vinícius agora esperando para retornar. Trabalha o Vasco com o JP Galvão. Zé Vitor é acionado mais uma vez. Tem ali um incômodo na marcação do Vinícius Melo. JP faz o corte, encontra no meio Marlon Santos. Bola chega no Vinícius pelo lado esquerdo. Movimentação do Djalma. Buscou o passe por baixo. Bate por último no Thiago Barbosa, escanteio. Impresso o Djalma. Das alterações do Diogo Siston durante o jogo. Deixando com o Caio Dantas. Tem sido a opção na bola parada desde que entrou. Movimentação do Andrei lá dentro. Ele fez o gol do Vasco no primeiro tempo. Bola movimentada, toque de cabeça, vai pra fora. Fica se lamentando demais o Marcos Dias, veja só. Jogada funcionou do Vasco, ele aparece na primeira trave. Bola que não ganha tanta altura do Caio Dantas. E a cabeçada passa ao lado do gol do Antony Conrado. Apareceu muito bem, né, o Marcos Dias. Essa aí não é, olha lá. Dá para completar. Acho que essa aí não entra no rol dos gols perdidos do Vasco, né? Ele foi bem, passou por pouco ali, acabou levando o azar. O goleirão Antony já tinha passado, né? Vem no contrapé, por pouco não entrou essa bola. 38 agora. Falta em cima do Arthur. O Vasco tem pressa. O Internacional construiu uma larga vantagem, contando também com o jogo de ida, quando venceu por 1-0 em São Januário. Inclusive o autor do gol, Matheus Cadorini, ainda está no banco, né? Não entrou hoje o Matheus. Lá em São Januário, aos 21 do segundo tempo, ele fez o único gol do jogo. E dessa vez o Internacional construiu o resultado até agora, está vencendo por 3-1. Movimentação lá dentro. Caio também subiu de cabeça. Insiste o Vasco. Gol! Do Vasco! Do artilheiro! Brilhando a estrela de Arthur! Bem posicionado, se aproveitou depois da disputa que envolveu o goleiro Antony. E aí o gol estava aberto, facilitando o trabalho do Arthur, caprichou na finalização, diminui no Beira-Rio, agora o Inter tem 3 e o Vasco tem 2, precisando de mais 2, Conrado. Vamos ver o Internacional agora com o Tauan, buscando a linha de fundo no meio, afasta o Zé Vitor, o jogo não para. O Vasco precisa de 2 gols, com menos de 40 minutos agora do segundo tempo. Ficou reclamando ali o Caio, mas já está de pé, a bola é do Vasco. Vinícius encara a marcação do seu xará, o Vinícius Tobias. A bola acabou saindo. E agora teremos cartão. Cartão amarelo para o Caseta. Cartão amarelo para o lateral do Internacional. 40 minutos, Conrado. 3-2. Emoção no finalzinho, né? O Clinton acabou falhando de um lado, agora foi o Antony, né? Saiu muito mal do gol, goleiro para sair tão longe assim da sua meta, mesmo nessa bola parada.
tem que sair para decidir, né? Não chegou nem perto da bola, tá aí a falta do Cazeta, né? Já sem bola, cartão amarelo muito bem aplicado. Mas aí falhou o Antony, e aí o Arthur não quer nem saber disso, né? Pegou bem de primeira e botou a bola lá na rede. 3-2, tem jogo ainda, claro, ainda a montanha ainda tá grande pro Vasco escalar, mas dá tempo. E o torcedor mais apaixonado do Vasco aposta no lema do time da virada. O Vasco precisa de 2 gols, precisa virar o jogo no Beira-Rio. Para isso vai ter aí provavelmente pouco mais de 5 minutos, contando com os acréscimos. Passe errado, bola sobra nos pés do Caio Dantas. O Vasco busca o ataque, lançamento lá dentro. Arthur tenta de cabeça, insiste também o Marcos Dias, afasta o João Félix. Recuperação do Internacional, põe no chão Matheus Dias. Lançamento para ninguém, não tem ninguém no Inter lá na frente, facilitando o trabalho do Menezes, que recomeça com o Fintelman. Sai jogando mal o goleiro do Vasco. Sorte dele que havia cobertura do Andrei. JP consegue o passe no meio, trabalhando o Marcos Dias, faz a bola chegar agora no Vinícius, movimentação do Arthur na entrada da área, esperando lá do outro lado. O Djalma passou como opção, Vinícius tenta no meio, trabalha o Andrei, mais um passe na frente, bola passou pelo Caio Dantas, de novo o Djalma, cruzamento na direção do Arthur. Não consegue agora finalizar o camisa 11, a bola ainda é do Vasco, Andrei domina, buscando o lançamento lá no lado direito. Marlon joga essa bola na área. E a defesa tranquila do Antony, que agora está sentindo. O maior evento esportivo do mundo está chegando e você vai ver tudo no Sport TV. Serão 4 canais, mais 45 sinais ao vivo, um time de comentaristas especiais, além de um programa totalmente dedicado aos jogos. Tóquio 2020 no Sport TV, despertando o melhor de nós. Mais uma mudança, Matheus. A entrada do atacante Marcos Paulo, que até era cotado para começar o jogo. Quem sai é o zagueiro Menezes, camisa 13. O Marcos Paulo tem a 18, Bruno. Precisando de gols o Vasco. O Diogo tira um de seus zagueiros para colocar o Marcos Paulo, Conrado. E deixa o zagueiro que está amarelado, né? O Zé Vitor, provavelmente pela qualidade na canhota, se precisar colocar uma bola na área, ele tem uma fatiada boa, fica o Zé Vitor lá atrás, é isso. Tem que ir pro tudo ou nada e só espero que o juiz reponha, né? Esse tempo que o goleiro Antony ficou ali no chão, recebeu um atendimento, voltou, deu uma esfriada no jogo. Arthur tenta o domínio, pressão em cima do Cazeta. Melhor para o camisa 11 do Vasco, pressionado pelo Murilo agora. O Internacional vai se classificando com o resultado. O Vasco não pode empatar também, mesmo se fizer o 3-3 não interessa, precisa da virada, precisa do 4-3 nessa noite em Porto Alegre. Djalma não consegue o domínio, recuperação do Internacional, não consegue chegar na bola o Vinícius Tobias. O Vasco tem pressa na cobrança do lateral com o Marcos Dias. Bola explode no Djalma, volta agora nos pés do Vinícius Melo, ficou cobrando uma falta, mas o Inter tem vantagem. Vai embora o Gustavo, movimentação do Cuesta esperando o passe. O Cuesta não consegue chegar. Chega, mas chega com falta. Cartão amarelo para ele. Ele tinha feito a falta lá na frente no Vinícius Melo, né? Tomou uma canetinha e deixou o braço no Vinícius Melo. Fez uma bela jogada, olha aí, ó. A canetinha, opa! Djalma aí deixou o braço. Djalma levando o cartão. Número 14 do Vasco.
Chegou mal, Tauan Lara. Finalização muito ruim. Tiro de meta para o Vasco. Vinícius. Recuperação do Inter. E o Cuesta ganha tempo. Perde a bola agora o Internacional com o Gustavo. Vai embora o Vasco. Marcos Dias dentro da área. Indo Marcos. A marcação chegou. Insiste o camisa 9. Vinícius é opção de passe. Trabalha o Vinícius. Mais atrás. O Vasco com o Marlon Santos. Encara a marcação. Tenta passar pelo terceiro. A vida fica mais difícil. O Andrei não consegue mandar a bola para dentro da área. O Vasco tem o lateral. 48 agora. A arbitragem prometeu até 50. Vasco precisando de 2 gols. O empate não interessa ao Vasco. Cabeçada do Djalma. Vinícius, são 2 jogadores na marcação. A bola chega no Caio, vem cruzamento por baixo. Bola de novo afastada pelo Thiago Barbosa. Vinícius levanta a cabeça. Mais um cruzamento na segunda trave. Tentou o lance o Arthur. Se a bola passa, ele buscava o voleio. Caseta vai embora. Passou pelo Zé Vitor. O Internacional vai para o contra-ataque. O lançamento na direção do Vinícius Melo. Sobra nos pés do Andrei. Tá sentindo o Caseta. Tá caído o lateral do Inter. O jogo continua. Tauan. E agora vai ser atendido o Caseta. 49. Saber já quanto que vai dar mais o Daniel Nobre Bins. Primeiro momento, 50. Jogadores do Vasco no banco reclamando muito, pedindo mais tempo. O Inter vai se classificando para enfrentar o Coritiba. Amanhã teremos mais um semifinalista definido. Botafogo e Floresta vão se enfrentar no Sport TV 3, 10h30. Botafogo tem vantagem, venceu o primeiro jogo. Quem passar entre Botafogo e Floresta vai enfrentar o Avaí, que mais cedo eliminou o Palmeiras. Amanhã tem decisões nos estaduais pelo Brasil. Você vai acompanhar no Sport TV. O Grenal decidindo o Gaúcho. São Paulo e Palmeiras definindo o campeão paulista de 2021. Bola viajando na área. Sai do gol Antony para defender. Passamos dos 50. Mais um. Mais um minutinho. Estamos, portanto, no minuto final. O Inter venceu o primeiro jogo por 1-0. Fez 1-0 também em Porto Alegre. O Vasco empatou. E no intervalo tínhamos 1-1. Depois o Inter fez 3-1. E o Vasco diminuiu com o Arthur. Tá aí o Fábio Matias, que teve no início do ano a experiência de treinar também a equipe profissional no início do Campeonato Gaúcho. Vinícius. Bola afastada pelo Thiago Barbosa mais uma vez, sobrando nos pés do Djalma. O Vasco insiste. Lançamento lá dentro, quem afasta é o Tauan Lara. Vai embora o Inter com o Murilo. Pode ser o último lance do jogo. Derrubado o Murilo. Vai terminar no Beira-Rio. O Internacional vai se classificar para a semifinal da Copa do Brasil Sub-20 para enfrentar o Coritiba. Termina o jogo. Termina no Beira-Rio. Internacional é semifinalista da Copa do Brasil Sub-20. Elimina o atual campeão. Elimina o Vasco nas quartas de final. O Inter mantém o 100% de aproveitamento. Além de estar invicto na competição, venceu todos os jogos, Conrado, e vence também em casa por 3-2. Grande jogo a gente que acompanhou aqui no Sport TV, né, Bruno? 3-2, viradas, gols dos dois lados, falha dos dois goleiros, mas belas jogadas também. A gente viu ali um abraço de 2 grandes técnicos, né? 2 grandes profissionais da base do futebol brasileiro, Fábio Matias e Diogo Siston, conversando após o jogo. Os dois times estão de parabéns, né? O Inter e Vasco vem revelando jogadores, chegando. Dessa vez deu Inter, a gente está aí revendo os gols. É até curioso, dá para dizer que hoje, fora de casa, o Vasco jogou melhor. Já o Inter também, eu acho que fez um melhor jogo lá em São Januário. Jogo muito parelho, mas
acabou passando quem teve mais calma, né? Na hora de finalizar. O Vasco hoje criou muitas chances, mas também desperdiçou várias delas. Festa dos jogadores do Internacional. O Inter classificado, a gente está vendo momentos da partida, o belo gol do Arthur. Nesse momento o Vasco diminuía a vantagem do Internacional, mas a tarefa era muito ingrata. Precisava de mais 2 gols, precisava de uma virada. E até agora ninguém venceu o Inter na competição. Matheus Trindade. Vamos aqui com o Arthur Salles falar do jogo, Arthur. Teve o gol seu no segundo tempo, ainda tentando até o último minuto, mas o que faltou, né? O que faltou para o Vasco garantir essa vaga semifinal nessa busca que tinha pelo bicampeonato? Né? A gente pecou um pouquinho ali perto do gol na finalização, perdemos o gol, criamos, jogamos bem, eu acredito.